gente, eu vou ler aqui um pouquinho do... Um pouquinho, tenho certeza que isso aqui é o mínimo, né? A mini biografia dela. É uma mulher com muita história, mas para vocês conhecerem um pouquinho quem é a Paola, e aí a gente começa o nosso bate-papo aqui, que é bem gostoso, essa hora que sempre passa muito rápido. Bom, a Paola Tucunduva, ela tem 30 anos de experiência como empreendedora e formação em administração de empresas pela FGV. Em 2008, foi finalista do prêmio Woman Business Award pela ONU, e ela é instrutora da Empretec, uma metodologia desenvolvida pela United Nations e professora da Fundação Dom Cabral. Nos últimos anos, atendeu milhares de empreendedores como coach e mentora, que tiveram resultados extraordinários através da sua metodologia como Business Coach and Trainer. Então, é um pouquinho da história dela aí, né? Resumindo, bem piquitico mesmo. E, Paola, me fala um pouquinho de você, como foi essa tua vinda para os Estados Unidos, quanto tempo você está aqui e o que foi essa motivação? Vou embora para os Estados Unidos com uma carreira linda, que eu sei que você também atua aqui, né? Mas com certeza você estava num auge aí no Brasil e me diz como foi, vou para os Estados Unidos. Legal. Então, Lu, tem 3 anos que nós estamos aqui. Eu acho que foi uma série de fatores que nos motivou a tomar essa decisão de mudança. Primeiro, que meus filhos estudaram escola americana a vida toda e falavam em vir fazer faculdade aqui. A família do meu marido, todos têm advocacia no sangue, então 2 dos meus filhos já falavam em fazer direito aqui. E você sabe, se a pessoa se forma em direito nos Estados Unidos, não consegue praticar direito no Brasil. Então a chance deles voltarem era pequena. Então isso já era uma coisa que começava a mexer com a gente conforme os filhos foram chegando nessa fase de entrar na faculdade. Segundo, eu participei, eu sou muito engajada e participei de um grupo, fiz um trabalho muito grande em relação a buscar a transformação do nosso país através da política, não me envolvendo diretamente na política, mas era um grupo de pessoas que se reuniam para discutir formas que a gente pode impactar o nosso país. E a gente fez várias ações, se aproximou muito, acompanhou políticos atuando, e eu confesso que eu me decepcionei bastante, sabe? Fiquei assim realmente um pouco desanimada. E em 2014, quando teve aquela eleição que a Dilma ganhou do Aécio, eu achei que era um momento muito crítico do Brasil. Eu realmente fiquei preocupada o caminho que o Brasil ia tomar, se não ia virar uma Venezuela da vida. Graças a Deus isso não aconteceu e não acho que vai acontecer, mas na hora daquele pânico, eu estava recém tido algumas experiências e isso me preocupou um pouco. E, vamos dizer, são 30 anos empreendendo no Brasil. E eu confesso para você que é uma montanha russa. Eu sei que a possibilidade de ganhar muito dinheiro no Brasil, como em poucos países no mundo se tem. Mas também o risco de perder muito. Então, no balanço final, essa montanha russa começou a me desgastar. E o que eu achei mais desgastante é o fato de, sendo uma empresária que procurava fazer tudo certo, registrar os funcionários, 100% do faturamento com nota fiscal, e aí vinha uma crise, entrava no negativo. E você via muitas empresas, às vezes até algum concorrente, nem sempre fazendo tudo certinho, e eles ganhando dinheiro e a gente não, isso comecei a desanimar um pouco também. Então juntaram essas questões. Eu e meu marido, em 2015, decidimos mudar para cá, viemos estudar que possibilidade de visto a gente tinha. A gente aplicou o visto lá no Brasil, esperamos os 2 anos que levou para o nosso visto sair lá, porque enquanto isso a gente foi vendendo as empresas. Nós fizemos uma escolha que a gente não quis vir morar aqui e deixar negócios no Brasil. Porque fica uma vida de vai e volta que desgasta e fica muito difícil de se adaptar aqui.
Porque você Verdade. vive meio cá, meio lá, não fica nem um lugar nem outro. E o nosso negócio, lavanderia industrial, ele é intensivo em pessoas, ele precisa do olho do dono, senão o negócio não vai. E a gente não tinha aporte, porque tem empresas multinacionais que contratam CEO que funcionam como donos. Mas nós não tínhamos, nós éramos grandes, 150 funcionários e tal, mas não era aporte suficiente para bancar um CEO. Então a gente decidiu, e aí fomos vendendo as empresas, e aí a gente vendeu a unidade do Taboão em outubro de 2017. Em dezembro, o nosso visto foi aprovado e recebemos o visto no final de dezembro, dia 8 de janeiro, nós estávamos aqui. Então, foi tudo assim, de repente, a gente sabia que uma hora ia sair, mas quando saiu, tinha a questão que meu filho estava fazendo faculdade em San Diego com visto de estudante. Ah, eles vieram antes, né? Eles já estavam estudando. O meu filho veio antes. A minha filha ainda estava na escola, então ela veio com a gente, mas meu filho já estava aqui. E ele estava com visto de estudante. Quando foi a entrevista para aprovação do nosso visto, eles cancelam todos os outros vistos que a gente tem. E cancelaram o visto de estudante do meu filho. Então, eles agilizaram, a gente recebeu muito rápido o passaporte com o green card estampado, e aí a gente teve que agilizar e vir muito rápido para ele não perder aula. Então, no fim, deu tudo certo. Deu certo. E você, mas ele está em San Diego, mas você foi para a Flórida, é isso? Como foi essa decisão? É isso. A gente tem uma ligação com a Flórida há muitos anos, há mais nossa, quase 30 anos. A gente vem passar férias aqui. Sim. Meu sogro comprou apartamento aqui e a gente sempre vinha. Então, a gente tem uma história de amor com Miami. E isso ajuda muito, porque você, né, ano após ano, fica aqui bastante tempo, vai conhecendo gente, vai conhecendo a cidade e tal. E 30 anos atrás, nós moramos em Sacramento, na Califórnia. Ah, entendi. Nós moramos por um ano. Na época, eu e meu marido namorávamos, mas ainda não éramos casados. Ele brinca que foi um test drive. E uma das coisas que a gente sofreu muito na Califórnia foi fuso horário e distância. O voo para você chegar é muito longo. Então, isso era uma coisa que na hora de avaliar a Flórida, o fato de estar a 8 horas de distância, ter o número de companhias aéreas que faz voo direto, as passagens são mais baratas do que da Califórnia para o Brasil, e junto com esse vínculo que a gente já tinha com a Flórida, então a escolha foi muito natural. Apesar do meu filho estar morando na Califórnia, a gente não conseguia se ver morando lá. E estando em Miami já é quase meio do caminho, né? Porque da Califórnia para o Brasil, depende muito do voo que você pega, né? Hoje em dia quase não tem voo direto, que são 15 horas de voo. Então, sem voo direto, ficam 20, às vezes até 24 horas com escala e tudo. E de Miami para San Diego são 5 horas de voo direto. Então, é bem mais perto, né? Sim. Então, a gente achou que era um lugar estratégico para continuar perto da família que continua morando no Brasil. E, vamos dizer, meu filho indo para a faculdade, a vida dele. A gente cria filho para o mundo, né? Então, a gente sabia que não fazia sentido a gente ir para lá. Claro que se no futuro minha filha também for para a Califórnia, eles começarem a casar, ter filhos, talvez a gente até repense, mas no momento a Flórida eu acho que foi uma boa escolha. Como a gente já morou na Califórnia, eu acho que uma outra coisa que ajuda muito aqui na Flórida, tem muitos brasileiros, é uma cultura latina muito forte, né? A gente brinca, Flórida é quase Estados Unidos, quase não tem americano, o que mais tem é latino, a comunidade brasileira é enorme, a gente se sente em casa aqui. É impressionante. E, morando numa cidade pequena como Sacramento, a gente sentiu um pouco mais de preconceito, né? É uma coisa muito
americana, o americano é mais fechado para estrangeiro. Então, a adaptação é um pouco mais sofrida. Foi a experiência que nós tivemos 30 anos atrás, muito diferente do que a gente teve aqui na Flórida. Entendi, aí foi por isso, né? E você se reinventou profissionalmente, é isso? Ou você já fazia Então, consultoria lá? Como funciona esse teu trabalho aqui hoje? O que aconteceu Então, nessa área? vamos dizer, eu empreendedora, mas eu já vinha fazendo um trabalho como instrutora, professora e coach. Sim. Quando a gente decidiu mudar, eu fui me preparando para o mundo online. Então, como fazer um atendimento de coaching online, como dar conteúdos em vídeo online, cursos online, tudo isso. Então, isso já foi me preparando e me ajudando. Por decisão, nós definimos não empreender num primeiro momento aqui, apesar de ter 30 anos de experiência. O Rafael, cliente querido, melhor business coach. Obrigado, Rafael. Obrigado, Bom. Clica. Apesar de empreender no Brasil há 30 anos, meu feeling é que do mercado americano eu não entendo nada. O perfil do consumidor da Flórida, eu não tinha, apesar de vir aqui há muito tempo, é muito Sim, é diferente diferente. de você entender o mercado consumidor. Então, a gente não se sentiu preparado para empreender imediatamente, chegando. E o trabalho de coach consultora, ele tem a vantagem de ser baixo investimento inicial, diferente de você abrir um negócio. Se for um comércio, você tem todo o investimento, né? Às vezes é uma franquia, adquirir a franquia, a reforma do ponto, o marketing, o capital de giro para os primeiros meses ou anos sem grandes lucros. E uma coisa que é muito diferente, as margens de lucro dos negócios no Brasil são muito altas. Aqui nos Estados Unidos, as margens são menores. Então, leva mais tempo para você ganhar dinheiro. Eu sinto que as coisas aqui são mais estáveis, mas leva mais tempo para ganhar dinheiro. Então, para chegar no ponto de equilíbrio, ainda mais sem conhecer, então eu decidi esse caminho de consultoria e coaching como o melhor caminho para eu começar aqui. Entendi. Aí você foi por esse caminho que está dando super certo, né? Que foi uma experiência. Eu amo, eu amo. Eu falo que eu descobri o meu Ikigai. Ikigai é um conceito japonês que você une seus dons e talentos, o que você faz de melhor, a transformação que você gera no mundo e que as pessoas estejam dispostas a pagar por isso, através do meu trabalho como coach. Então, eu juntei muito da minha experiência até hoje, gera uma grande transformação nos meus clientes, então eu fico muito feliz com esse trabalho. Então, não foi nenhum sacrifício fazer essa mudança. Que bom, fico feliz assim que fluiu, né? Porque a gente vê que muitas vezes não é assim, né? Você deve conhecer muita gente aí, até como coach, pessoas que têm muita dificuldade de se reencontrar profissionalmente aqui, né? Para o imigrante é um grande desafio isso, não é? É muito difícil. Agora, também tem uma coisa, a gente veio numa fase de vida, a gente se planejou ao longo da vida para, a partir dos 50 anos, estar financeiramente mais equilibrado, com respaldo e tudo mais. Então, a gente veio num momento com um planejamento financeiro que nos permite uma aceleração lenta aqui. Quando a pessoa chega aqui precisando ganhar dinheiro suficiente para pagar todas as contas, a pressão é muito maior e isso complica. Então, no nosso caso, o fato de ter um respaldo financeiro que a gente construiu ao longo da vida, ter patrimônio, ter rendas no Brasil, trabalhando para trazer rendas passivas, né? Buscando a famosa independência financeira, isso então nos deu uma tranquilidade, porque realmente não é fácil. Aqui na Flórida, a gente ainda tem. Eu falo inglês fluente, o que me ajuda muito, porque eu posso atender clientes aqui, como já tenho clientes aqui, não só da comunidade brasileira, posso, né, fazer treinamento em empresas, mas leva mais tempo para você ser conhecida aqui.
E isso, e agora aqui, então, para esse mercado de coach, muitos brasileiros chegando aqui, querendo empreender e precisando, né, de muitas vezes trabalhar alguma questão do seu comportamento para gerar o resultado que deseja e tal. Então, isso para mim foi bom. Mais fácil aqui você ter esse estágio da comunidade brasileira para fazer uma rampa para chegar aonde eu quero no mercado americano e tal. Então, acho que isso é outro ponto que na Flórida eu acho que é um ponto positivo para nós brasileiros. Você citou aí, né, o inglês fluente, uma liberdade financeira, uma independência financeira, que você, a programação você planejou bem para vir, né, mas sem dúvida você conhece muitas pessoas com um outro perfil de imigrante, assim, de imigração. Na tua visão do que você já tem aprendido e visto aí, o que você acha que é mais complexo em ser imigrante? Tá? Olha, o mais incrível de tudo, Lu, é que apesar de todo o planejamento, né, o planejamento financeiro de uma vida, 2 anos aplicando visto, se preparando para a mudança, eu cheguei aqui, cheguei à conclusão que a mudança, a imigração era mais difícil do que eu tinha imaginado. Uau! Então eu fico imaginando que para quem não faz planejamento, e eu cheguei a encontrar aqui em eventos e palestras, porque eu fui a rainha, eu adoro eventos, sempre fui, mas cheguei aqui e me deram essa dica. Vai em tudo quanto é evento, participe de tudo que você vai conhecendo, você vai abrindo portas. Então eu sempre estava em tudo quanto é lugar, né? E um dos eventos que eu fui, o cara falou: ah, não, eu decidi vir com a família, viemos com visto de turista. E nesses 6 meses estamos avaliando se vamos aplicar visto de estudante, qual é o caminho para a imigração. Então, vamos dizer, a pessoa que não teve praticamente planejamento, cansou do Brasil, pegou as malas e veio. Eu imagino que deve sofrer mais, porque ainda envolve a família. Nosso caso foi uma decisão da família toda, todo mundo queria essa mudança. Então, isso já ajudou muito. Eu acho que a questão da língua, aprender inglês, então você que está nos ouvindo, ainda mora no Brasil e sonha, quem sabe algum dia quero morar nos Estados Unidos, comece agora a aprender a falar inglês. Porque chegar aqui sem noção de inglês traz um sofrimento maior. E pior, se você vier morar na Flórida, você não precisa falar inglês. Porque aqui, com o portunhol, a gente se vira. O espanhol resolve, e às vezes o espanhol é mais fácil que o inglês. Mas aí é um risco. Você vem morar num país como os Estados Unidos, se vê aqui há 10, 15, 20 anos e não aprendeu a falar inglês. E você acaba inconscientemente perdendo muitas oportunidades, muitas vezes sem nem perceber. Então, eu falo muito a importância de aprender a língua. E basta querer e se dedicar que você aprende. Nada é da noite para o dia, mas vale a pena o esforço. Exatamente, é verdade. O inglês, né? O planejamento, né? Quanto mais você fez uma coisa que é fantástico. Você esperou o visto no Brasil, né? Você conheceu o visto lá, então você já sabia qual é o processo, né? Isso sem dúvida faz muita diferença, porque como você comentou, vai ter adaptação, não tem como, né? É um novo país, é uma nova cultura, é uma nova língua, né? Então, não, e você sabe o que eu achei mais difícil, Lu? No Brasil, você vai aprendendo como é que funciona seguro, leis de trânsito, como é que você compra uma casa, como é que você compra um carro, quais são os riscos envolvidos na vida do dia a dia, como é que funciona o sistema de saúde. Você aprende com seus pais desde que você é criança. Tudo bem que acelere dos 15 anos para frente, você começa a prestar mais atenção, né, nessas questões da vida adulta. Agora, chegar num país diferente, com 50 anos, ninguém imagina que você não entende nada
como funcionam esses sistemas. É verdade. Então, você não sabe como é que funciona a polícia, a multa, o teste para tirar a drive license, né, que é a habilitação para dirigir. O sistema de saúde aqui é muito diferente do que a gente está acostumado. No Brasil, quem pode ter um bom plano de saúde tem uma segurança. Nós temos os melhores médicos do mundo, nós temos hospitais tão bons quanto qualquer lugar do mundo. Você sabe como é que funciona. Aqui, mesmo pagando e pagando caro, teve um médico que eu cheguei a esperar 8 meses para conseguir uma consulta com o médico, pagando. Então, você fala assim, gente, se eu tiver uma emergência e eu precisar de alguma coisa, aqui todo mundo fala, não vá para pronto-socorro. Porque se você chegar no pronto-socorro, eles te viram de ponta cabeça, mas você vai gastar, depois eles te mandam uma conta de $50 mil para você pagar. Então, eles têm essas clínicas de emergência, ou você aciona o seu seguro, e o seu seguro tem a indicação de algum médico de emergência. Só que aprender ninguém ensina. Uma pessoa de 50 anos de idade, como é que essas coisas funcionam? Você aprende na marra, você aprende apanhando, você aprende, piora. Tudo bem, ser curioso, fazer perguntas ajuda? Ajuda. Só que às vezes eu não sei nem que pergunta eu tenho que fazer para aprender alguma coisa. Sabe como é que é? O que perguntar, né? Então, para mim, tem hora que eu fico desesperada. Você fala assim, nossa, mas é uma coisa besta, é uma coisa besta. Na hora de contratar o seguro do carro, o seguro de casa, você não entende nada do que eles falam, e aí você fica desesperada porque você tem 10 mil opções, e aí começa a te apavorar, porque a liability, aqui tem um risco, né? Você tem um vazamento na sua casa, eu moro em prédio, e alguém embaixo, eu estrago um apartamento embaixo, a minha responsabilidade é gigante. Então, você fica tão assustada com essas coisas que é dolorida essa mudança. Mas eu gosto de desafio, então vamos lá, vamos aprender. É verdade. E, Pá, você teve alguma situação, você veio bem decidida, né? Já veio com o Green Card, mas você teve algum momento nesse período de será que fiz a coisa errada? Quero voltar? Não, não é isso. Teve algum momento difícil assim que você passou? Por enquanto, ainda não. Com 3 anos, eu ainda estou naquela fase de lua de mel, né? Logo que a gente chegou, a gente teve que ir no consulado brasileiro aqui em Miami fazer alguma coisa. E conhecemos uma brasileira que estava lá esperando para ter autorização. Ela morava aqui há 17 anos. E foi buscar uma autorização para ter um container para voltar para o Brasil, porque já morava aqui há muito tempo. Eu e meu marido acabamos de chegar, fazendo todo aquele desafio para chegar aqui. A gente ouvindo a pessoa falando que queria voltar e morar em São Paulo, que a qualidade de vida piorou muito nos últimos anos. A gente pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus, que loucura! Para nós parece loucura, mas talvez para aquela família, no momento de vida deles, depois de já estar morando aqui 17 anos, faz sentido voltar para o Brasil. Mas é engraçado essas coisas, né? Então pode ser que lá na frente eu mude de ideia, mas por enquanto eu ainda não tive isso. Eu vim muito decidida e eu sou muito desapegada. Eu não sou muito apegada em família. Para mim, a família que eu tenho, né, o meu marido e os meus filhos, esse meu núcleo primário é o mais importante, e ele está aqui, está todo aqui nos Estados Unidos. Então, isso para mim, nós temos feito grandes amigos, né? Aqui os amigos viram nossa família. Isso tem sido maravilhoso, porque as pessoas estão abertas a fazer amizade, e isso é uma coisa. E a gente vai para o Brasil, né? Como a gente já veio com Green Card, que algumas pessoas acabam ficando aqui muito tempo sem poder viajar, o que complica às vezes. No nosso caso, isso não aconteceu. Então, a gente vai bastante para o Brasil e isso, para mim, então, é muito tranquilo, assim, sabe? Ainda não deu aquela batedeira e aquele arrependimento. A tua filha veio junto com você, né? Só o seu filho que estava aqui. A minha filha, quando veio, ela tinha 14, agora ela tem 17.
Ela está idade meio tensa, não? Foi no fácil para ela a high school. adaptação? Como foi? Então, o melhor de tudo foi isso, Lu. Ela queria vir. Ela já estava com a cabeça de Então, fazer faculdade aqui. tá. Ela estava no momento em que ela queria novas amizades, ela queria reciclar e ter contato com pessoas novas, com um mundo novo, e muito decidida a fazer faculdade aqui. Então, para ela fez sentido fazer high school para se Ah, preparar para a faculdade aqui. Não mesmo estava com 14 anos. namorando, que isso ajuda, né? Se estivesse Exato. namorando, tudo era diferente. Então, deu certo porque ela queria e ela veio para eles. É uma adaptação imediata, né? No meu É, caso, meus filhos falam inglês fluente, as pessoas nem percebem que eles são brasileiros. sim. E então é uma adaptação muito rápida. É. A Lu falou que a Lu voltou, é isso? A Lu voltou e voltou de volta, é isso, ó. Eu voltei por uns anos e para mim não funcionou. Olha que interessante, né? A pessoa voltou e voltou de novo, né? Porque acho que a gente É, não se encaixa mais, né, Lu? Eu acho que é isso Lu, que acontece. É, esse que eu acho que é o ponto. Porque, na verdade, sabe o que acontece, Lu? Eu acho que o brasileiro que está aqui, que às vezes bate aquela saudade, na verdade, é uma ilusão de um Brasil que não existe. Porque depois que a gente sai de lá, a gente deixa de ser 100% brasileiro. é verdade. A gente nunca vai ser americano. O imigrante ele tem um custo, que é um custo de ser, entre aspas, um despatriado. Porque Sim. a gente volta para o Brasil e a gente já se acostumou com algumas coisas que tem aqui tão É, bem que a gente não consegue se adaptar com algumas coisas de lá. sim. E agora, chega aqui, a gente não é 100% americano. Então, tem umas coisas Isso. aqui que nos leva à loucura. Mas isso faz parte, só tem que tomar cuidado. Meu marido, esses dias, estava falando, puxa, eu conversando com um amigo, ele me perguntou o que, que eu tenho saudade. Ele falou, eu tinha muita saudade de ir para o interior. Ele é nascido no interior. A gente tinha uma casa na fazenda do pai dele, que a gente ia muito, ficava as nossas coisas e tal. E aí o amigo foi perguntando, ele se deu conta que o que ele tinha saudade era da época que os nossos filhos eram É criança na isso mesmo. fazenda. E a gente tinha aquele momento, todo mundo junto. Agora, meus filhos já estão grandes, já estão levando a vida deles. A gente pode voltar para a fazenda, só nós dois, fica sozinho lá, meio perdido, não é a mesma coisa, Isso é sabe? verdade. Você tocou num ponto, acho que muito legal, que o saudade é isso, é saudade de algum momento específico, não necessariamente do Brasil, né, para viver, mas são fases da nossa vida que são gostosas de lembrar, né? Mas a gente tem que entender que é só uma lembrança. Viva ela no Isso, seu coração e na sua mente. Não confunde com ir morar no isso, Brasil, porque você vai morar no Brasil, mas o tempo não volta. Então essas isso. coisas não vão, você não vai ter, e aí você vai se decepcionar, né? Então eu acho que esse é um ponto. Exatamente. Ó, o pessoal está comentando aí, ó. A Lu falou que foi isso mesmo. Krika falou que não teve vontade de voltar. Aqui, ó, quem está falando aqui é o P-Rock, é isso? É, a minha adaptação foi realmente muito rápida. Com um filho de 13 e outro de 10, poxa, que bacana. Estamos nos preparando psicologicamente para essa mudança. A Geisa aqui, ó, está se Adorei, preparando. Geisa. Faz todo sentido e espero que essa minha experiência possa te inspirar. É uma mudança maravilhosa, esse preparo, né? Não só emocional, psicológico, mas mesmo estrutural, financeiro, Isso, a questão de migração de visto, toda essa preparação, fazer isso com calma ajuda muito na adaptação. total. O Dalmo tá aí também. O Dalmo é um que está planejando vir para cá e está sempre nas lives ouvindo, né? Porque é muito legal a gente ouvir a experiência das pessoas, que a gente vai organizando as nossas decisões, né? Eu adorei a Clica colocando aqui que a gente curte muito mais a família, porque todo mundo adora vir visitar
Flórida, Califórnia, todo mundo gosta de vir. O brasileiro adora vir para os Estados Unidos, né? Isso. Então, e é uma delícia, porque quando eles chegam aqui, a gente tem mais tempo, às vezes uma convivência de qualidade melhor do que a gente tinha no Brasil quando encontrava para pizza do domingo. É verdade. O pessoal Olha lá, com Suzy saudade. falando que é igual a quando a gente sai da casa da mãe, do pai, nunca mais enxerga do mesmo jeito. É exatamente isso, Suzy. É uma visita, né? Você quer ir lá visitar, mas voltar para o teu espaço, né? Exatamente. Opa, você fala inglês fluentemente, como você disse, a língua nunca foi problema, mas você já teve alguma situação constrangedora, assim, por alguma interpretação, até pelo espanhol, né? Porque às vezes a gente acha que sabe falar o portunhol, fala alguma palavra que não é. Você lembra alguma para compartilhar? Então, assim, não, eu não lembro de uma específica, minha memória é meio ruim. Agora, tem umas coisas que eu achei super interessante, porque aqui na Flórida eu me pego vários dias que eu praticamente não preciso falar inglês. Sim. Porque eu e meu marido somos brasileiros, com a minha filha a gente só fala português, a gente tem amigos brasileiros, e quando você chega numa loja aqui, dá até raiva, né? Porque eu falo muito bem inglês, mas eu tenho sotaque. Sim. Então eu abro a boca, as pessoas já começam a responder no espanhol. E eu sou péssima, eu não falo, eu tenho consciência que o meu portunhol é vergonhoso. Então eu já logo pergunto se a pessoa fala inglês. Sim. Só que, e com isso, o que eu percebi? Eu decidi conhecer um grupo de networking americano. Eu participei do Recomendo, né? Muito tempo. A gente Sim. até se conheceu na época que você estava saindo daqui, indo para aí. Uhum. Adoro, mas é só brasileiro, só falando português. Falei, poxa, eu quero conhecer a comunidade americana, então BNI pode ser uma boa experiência. E fui conhecer um grupo. Ai, Lu, eu falei, gente, eu não sei falar inglês. Da reunião, eu passei 2 horas de reunião, te juro, eles falam muitas gírias, eles falam muito rápido, que eu devo ter entendido 50% do conteúdo, mesmo sendo fluente. Que interessante isso. Fiz minha apresentação em inglês e tudo mais, mas o fato de estar aqui praticando pouco inglês, porque na Flórida a gente não precisa falar inglês, a gente fica mais enferrujada, né? Então, eu não tenho problema, eu fiz a minha apresentação, todo mundo entendeu, conheci pessoas ótimas, pessoas que eu até vim contratar depois e tal, então esse foi um ponto que eu fiquei chocada. Eu tenho ido agora numa outra reunião que as pessoas falam inglês, porque eu me dei conta que eu tenho que me expor em ambientes que só falam inglês, sim, com uma frequência maior, para poder afinar o meu ouvido com as gírias, com a velocidade, com o sotaque, porque aqui na Flórida nós temos um problema sério, né? Porque cada pessoa de um canto do mundo fala o inglês com um sotaque que é muito difícil de entender. Você pegar o cubano falando inglês, o russo falando inglês, o canadense, francês falando inglês, o hispânico, o venezuelano, cada um deles tem um sotaque. Então é mais difícil do que quando a gente vai para um lugar que é pura, Nova York, que 100% das pessoas, não, sei não, estou exagerando, tem gente do mundo inteiro, mas vamos dizer, a grande maioria mora em Nova York há muito tempo e fala inglês com muito menos sotaque. Aqui na Flórida, não, todo mundo fala com muito sotaque. E isso eu sofri muito, sabe? Eu sofro ainda. Que interessante, né? E é legal você apontar isso, porque às vezes a pessoa fala, não, eu sei inglês, né? Ou não, ou estudou muito, chega aqui, não entende nada e se frustra. É natural. Normal. Você vê, a Lu acabou de falar, o risco de você vir morar, por um lado é maravilhoso na Flórida, porque muita gente tem medo de viajar para os Estados Unidos porque não fala inglês. Sim. Na Flórida você não precisa ter esse medo, porque você, como o portunhol, você se vira, o povo ama brasileiro, então o povo se esforça para nos entender, vem que vem. O risco é a gente chegar aqui, eu já conheci brasileiro que está aqui há 20 anos e não fala inglês até hoje. Sim.
Exatamente. Olha lá, ó. A Jô tá falando que ela também vai lá em Nova York, mesmo na Califórnia tem muito hispânico que às vezes não precisa falar inglês, né? Isso, e não sei se é Pedro, né? Tá Paddy Rock, não sei se é Pedro o nome aqui, mas ele escreveu aqui, ó, que o segredo é se comunicar. Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa fica buscando aprovação, né? De falar o inglês perfeito. E não é isso, né, pai? É se comunicar, é saber entender o outro e ser entendido, né? Porque às vezes a pessoa tem vergonha, não arrisca, não faz o que você fez, vai para um grupo de network americano, né? Que tenha pessoas que falam inglês. Quer dizer, e aí vai inibindo, é o que você falou, passa 20 anos sem falar a língua, né? É. Aí tá lá, a Jô falando que na Califórnia é muito diferente, né? Eu acabei de vir da Califórnia, passamos 2 semanas aí, eu adoro a Califórnia. Você precisa falar inglês o tempo inteiro, né? Não tem como achar que vai chegar na farmácia, no restaurante. Até tem gente que fala espanhol, porque tem uma proximidade do México muito grande, né? Mas você tem. Mas não é como a Flórida. Não. Então, essa realidade que eu estou falando, ela é muito específica da Flórida. Se você for morar no Texas, Chicago, Nova York, Califórnia, aí já é bem diferente. Exatamente. E no nosso caso tem uma questão, porque tem muita gente que vem para os Estados Unidos ou porque o marido ou a esposa foram transferidos pela empresa. E aí, nessa situação, você tem a facilidade de ter uma rotina, de ter um trabalho, de construir mais fácil um grupo de amigos. E isso abre portas, isso facilita muito, né? No caso, eu e meu marido, os dois empreendedores, vendemos as empresas no Brasil, viemos para cá, meu marido aqui tirou licença de corretor de imóveis, então nós somos autônomos. Sim. Então a gente não tem, né, esse mundo corporativo para nos proteger. Então precisa de um esforço maior para se adaptar. Exatamente. Olha lá, ó, o Pedro cresceu em New Jersey, mas agora mora em Doral. Grande diferença, mas o clima da Flórida não me leva de volta para o frio. Adorei, Pedro. Eu também. Às vezes meu marido fala, vamos para Califórnia? Lu, você tá aí, né? Você morou aqui. Califórnia é frio, né? É frio. Eu gosto mais, né? Mas é frio. Eu não, eu amo calor, eu amo praia. Em janeiro a gente vai para a praia. Pedro, eu tô com você, viu? Acho que para me tirar aqui da Flórida vai ser muito difícil. Não, eu gosto muito desse calor daí, mas para mim é um pouquinho exagerado, né? Eu gostaria um pouco. Amo. Julho, agosto, amo. Aqui a praia tem aquela brisa o ano inteiro. Você vai para a praia em agosto, aquele calorão, mas com aquela brisinha, você dá um mergulho naquele mar quentinho, delicioso, refrescante. Amo de paixão. Eu falo para minha irmã está aí também, ela morou em Nova York e hoje mora na Flórida, ela também não voltaria para o frio de jeito nenhum. Mas eu falo para ela que a sensação que eu tinha quando eu morava aí é que eu estava sempre de férias, porque se abria a porta, era aquele calor de praia, né? Não, e ainda é uma cidade muito turística, né? Então dá esse clima de férias mesmo. Esse é um desafio para quem é autônomo como a gente, tem que ter disciplina e organização. Isso. Eu ouvi de pessoas do consulado americano. Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu ouvi de pessoas do consulado americano que muita gente chega aqui, compra um apartamento perto da praia, vive uma vida de férias e aí passou pouco tempo, acaba o dinheiro e a pessoa volta frustrada para o Brasil. Então aqui precisa ter um cuidado. Gente, que legal, é verdade, né? Olha, não tinha pensado nisso. Isso é um problema seríssimo, porque o povo chega aqui. Miami tem a melhor vida noturna, restaurantes maravilhosos e clima de férias. Então, para você entrar num clima, férias e aposentadoria, tem muita gente que se aposenta, muito velho aqui, né? Então, para você entrar nesse clima, é 1 minuto. Tem que cuidar, né? Porque é férias. É verão o ano todo. Isso é engraçado, mas tem que cuidar mesmo. Bom, muito bom isso. E teu filho mora aqui
em San Diego, ele veio direto para San Diego. Ele se adaptou fácil também, porque já falava inglês e ele está estudando direito, é isso? Ele fez ciências políticas na UC de San Diego, Ah, se tá. formou. Ele está trabalhando nessa área política. Agora ele está até na dúvida. Ele se apaixonou tanto com política que ele não sabe se ele vai fazer um mestrado, porque direito tem uma questão complicada. Direito aqui não é undergrad. É nível de Hum, pós-graduação, é que nem medicina. Você primeiro tem que fazer um curso de undergrad para depois fazer direito. Então, direito vira uma formação de 7 anos. Ah, não sabia disso. Primeira faculdade normal, entendi. Você só se torna advogado depois desses 7 anos. Porque no Brasil, você só se é advogado mesmo se você tem a OAB, né? No fundo, você pode assinar, você pode até trabalhar na área jurídica, mas assinar como advogado, não. Né? Mas É. aqui é um pouquinho mais rígido, então, né? É diferente, porque até o sistema legal é diferente. Então, Sim. você faz uma formação, até tem pre-law. Você faz 4 anos de pre-law e Ah, depois você tá. tem que prestar outro teste, a fazer application para entrar na faculdade de direito. Entendi. Alguém escreveu alguma coisa aí, ó. Desculpa, gente, eu É, tenho que voltar a, e pôr o óculos. a Jo Albertini está falando que a Califórnia, amo a Califórnia também, Jo. Para mim, o clima, o californiano, é um povo descolado, é um povo inteligente, é um povo leve, sabe É, curtir a vida, né? Se preocupa com as questões de sustentabilidade, de alimentação mais natural. Amo de paixão, mas a questão do clima me pega muito e me a pega. distância do Brasil, por isso A para mim é distância é difícil. complexa. Se você, falando em Flórida, Califórnia, né? Se alguém aí do Brasil que está escutando, o que que você sugere, assim, para começar? Se é uma Olha, Califórnia, é uma então, Flórida, você acha que isso influencia? bom, eu sou suspeita para falar, né? Se eu me perguntar, eu vou falar para você que chegar na Flórida é um ótimo step para você se ambientar antes de ir para outro lugar. A Krika que está aqui com a gente sabe, ela morou Isso. aqui em Miami muito tempo, depois mudou para Nova York, né? É, E ela fala o quanto a mudança de Nova York foi super importante para ela aprender a falar inglês, para um monte de coisa na vida dela, né? Grandes amigas queridas e tal. Agora, eu tenho esse viés que eu amo a Flórida, mas eu acho que depende muito da sua situação, uhum, né, dos vínculos que você tem. Tem grandes opções. Texas também é uma boa opção, não é tão longe do Brasil. Muita gente. Eu tenho um amigo que está vindo pela GE, eu acho que ele vai para o Texas. Então, às vezes, quando você tem uma oportunidade de trabalho, você vai para onde o trabalho te é, leva, né? Porque se você puder vir seja através de um intercâmbio da sua empresa, com alguma parceria, alguma coisa aqui, ou transferido pela empresa, se você trabalha no mundo corporativo, aí você não vai ter escolha, você vai para a cidade que você tiver oportunidade, e isso é maravilhoso, porque você chega com, né, um respaldo da empresa que ajuda bastante. Se você vem, ai, Flávia Kalina, querida, que bom que você está aqui. Dei uma palestra com ela lá no Brasil muito tempo atrás, uma influenciadora que super legal. querida. Ela mora, acho que em Boston, não sei se ela ainda está Ah, lá. é? Ela é ótima, vale a pena depois você conhecer, Flávia Ah, Kalina. que legal. É, então, para quem é como nós, né, autônomos, empreendedores, esse estágio na Flórida, com uma grande comunidade brasileira, dá um conforto, acelera o nosso processo. Sim. Eu não me arrependo de ter ido para a Flórida primeiro. Acho que foi importante, principalmente meu filho. Né? Ele tinha 8 anos só quando veio, né? Então, são 5 anos que a gente está aqui, 5 anos e pouquinho. Então, a adaptação para ele foi mais fácil, porque na escola tem uma estrutura muito grande para quem chega, né? Para quem não É, fala inglês. Ele ainda fazia pouco tempo, tinha sido alfabetizado, não estava em escola americana. Então, foi muito importante, assim, foi um step bacana para a gente, assim. Acho que é legal considerar isso, né? E o frio, né? Como a Krika questiona muito o frio de Nova York, né? Muitos brasileiros não aguentam esse frio, né? Que para a gente é fora da nossa cultura totalmente, né? é. É.
E uma coisa, né, que eu acho importante entender as diferenças culturais aqui dentro dos Estados Unidos, né? Nova York, uma cidade como São Paulo, uma cidade grande, agitada, acelerada. A minha filha fala, não vejo a hora de ir para Nova York. Minha cara é tudo que eu quero. É, Eu jovem, né? vou lá visitar e falo, meu Deus, estou numa fase da minha vida que não quero mais cidade grande, senão a gente tinha saído de São Paulo, que era uma Sim, coisa mais tranquila, mas ao mesmo tempo que tenha, né, uma estrutura e tal. Se você já escolhe lugares mais no centro americano, né, o Texas eu acho que tem um vínculo, você vai encontrar aquele estilo caipira americano, né, bem bairrista, é é, um estilo muito diferente. Eu não sei como é sim. que é fazer amizade, esse tipo de coisa. Aham. É, eu acho que é importante analisar tudo isso, né? Idade, personalidade, né? Para você errar menos, né? Se não acertar 100%, pelo menos erra menos, né? E o que eu acho mais importante é não tem certo ou errado. Você tem que, por exemplo, eu tenho amigas que amam Orlando, que Sim, falam que não viriam para Miami nunca. Orlando é quase cidade de interior, né? Como se fosse Campinas ou até menos, Valinhos, cidades menores. É mais calmo, sim. casas, os bairros mais espalhados. Eu já morreria em Orlando, porque eu adoro vida noturna, restaurante, gente, movimento, amo praia. 50 anos eu não morei na praia. Falei que agora os próximos 50 eu só vou morar na praia. Orlando não tem praia, então não tem certo e errado, tem aquilo que combina mais com você. E por isso que eu acho que é É, tão importante você avaliar isso. exatamente. É, e eu acho que e também pode mudar de novo, né? Não precisa, nunca mais vou para sair dessa cidade, né? Claro que é um recomeço, mas é possível. Eu acho que o mais difícil a pessoa já fez, né? Que foi sair do É, Brasil, que é um vínculo muito maior, né? É uma é. relação de vida. Eu acho que com o tempo depende muito das raízes. No nosso caso, os filhos indo para a faculdade. Pode ser que no futuro, uma filha morando em Nova York, o outro morando em Washington, Califórnia. Pode ser que a gente repense, né? Sim. Mas eu acho que é isso, é no cada momento e que a Flórida me parece um bom estágio de transição, me parece. É verdade. E se você pudesse voltar nesses 3 anos atrás, ou nos 5 anos, vamos falar de 5 anos atrás, quando começou o planejamento, e olhar para Paola daquele dia lá que teve a primeira conversa com o marido, que conselho você daria para ela, olhando nos olhos dela hoje? É, eu acho que eu conversaria com um número maior de advogados. Eu acho que eu teria procurado mais amigos e conhecidos que estavam morando aqui, porque a gente fez a decisão, a gente conversou com alguns advogados, mas talvez se a gente tivesse buscado, e sempre tem uma conexão, um amigo de um amigo, ou mesmo a gente conhecia pessoas que estavam morando aqui, mas eu talvez não fiz uma ligação para essas pessoas, pedindo indicação de bons advogados para fazer essa transição, dependendo da sua situação financeira, buscar um planejamento financeiro, consultar um especialista aqui para você se preparar, porque senão você corre o risco de chegar aqui e pagar muito imposto. Então, esse eu Sim, acho que é uma outra coisa boa. Só que quando a gente está do Brasil, a gente vê aquelas pessoas que estão anunciando para brasileiro nas redes sociais e tudo mais. E nem sempre são os melhores, né? Então, é você verdade. conversar com alguém que está morando no país, buscar referências e indicações, né, desses profissionais, advogados de imigração para estudar os melhores tipos de visto, contadores, advogados tributaristas, caso você tenha um patrimônio um pouco maior, para ter certeza que você se organiza para evitar problema. Eu acho que eu seria essa parte mais que eu faria diferente, que eu daria aí esse conselho. Mesmo planejando, eu acho que eu falei com pouca gente. Aham. Poxa, legal isso, né? Porque isso faz. Você falou de uma parte que é bem complexa mesmo, que é essa parte de imposto, né? De patrimônio.
Envolve muita coisa. Muitas E pessoas vêm para aqui, cá. diferente do Brasil, não dá para você sonegar. Se tiver um problema no imposto, você pode ser deportado e pode ter um problema seríssimo, pode ser preso, né? A gente vê muito americano preso por problema de imposto de renda. É. Então, é uma coisa muito importante. Uma outra alerta que eu acho que eu não tive, quer dizer, eu acho que um outro fator que me chocou um pouco é o que eu chamo de a síndrome do Zé Ninguém. Né, até aprendi com o Antônio Miranda, a gente fez o Business Time juntos durante um tempo, e Sim. ele fala da síndrome do Zé Ninguém. Se prepare. Por quê? No Brasil, esses dias eu fui fazer uma filmagem aqui, e aí o pessoal lá do Riverside, a filmagem foi lá, o diretor que foi contratado para fazer a entrevista. Como assim? Quem é você para eles trazerem, contratarem pessoal de filmagem para filmar você aqui, né? E aí, por quê? Porque Paola Tucunduva em Miami não é muita, né? Não é muito conhecida. Não Só que tem no uma mundo história, né? empreendedor, não tem uma história. Só que no mundo empreendedor, você chegar no Brasil, em São Paulo, principalmente, você falar em Paola Tucunduva, no mundo dos negócios do empreendedorismo, eu sou muito conhecida, eu tenho uma história muito grande. Então, você se preparar para ser um Zé Ninguém. Você vai chegar aqui e depois assim. Você acha que você é privilegiada? A gente no Brasil faz parte de uma porcentagem que tem condição financeira, né? Não sou nada de mais, mas eu sei, eu tenho consciência que eu estou lá em cima. Sim. Quanto mais dinheiro você tiver, mais importante você acha que você é. E, gente, você chega aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, vocês não sabem o que é rico. Rico é o que tem aqui. Pensa uma pessoa com muito dinheiro no Brasil. Até o Flávio Augusto, adoro Flávio Augusto. Flávio Augusto tem muito dinheiro, mas ele chega aqui, ele olha para cima e vê muita gente com muito mais dinheiro do que ele. Então, você tem que se preparar para a síndrome de Zé Ninguém, porque aqui você não vai ser ninguém. Mesmo que você tenha bastante dinheiro, é nada perto do que o pessoal tem aqui, e você é um brasileiro que acabou de chegar, é sempre um Zé Ninguém, entendeu? Então, você tem que se preparar emocionalmente para a síndrome do Zé Ninguém e ter muita humildade, pedir ajuda, conversar com pessoas. Eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, muito queridas, que eu sempre que encontro agradeço. Por quê? Porque eu sou curiosa, eu pergunto, que dica, como é que eu posso fazer, o que você falaria? E as pessoas sempre me ajudaram me dando dicas valiosas. Poxa, muito legal você falar isso. E, Paula, Nani, querida, delícia ver você aqui. Que bom que você está gostando dessa live. Nani é assim, a rainha, é só ela que mexe na minha sobrancelha. Ela faz um trabalho maravilhoso, esteticista, e faz um trabalho lindo. Ela está no Brasil, mas quem sabe um dia ela vai se aventurar por esse mundo afora. Acho que bacana. Tá, a gente está indo para os últimos minutinhos aí para não perder a live, então eu vou. Tá uma delícia, mas boa, né? Eu não sei se o Instagram está deixando umas pessoas mais de uma hora, mas eu não vou arriscar. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou para as duas últimas perguntinhas para a gente salvar essa live. Se você tem uma frase que tenha marcado a tua jornada e se tem uma música que você pode dizer. Ai, menina, você sabe que você até me falou disso e eu travei, até pedi. Eu sou péssima, eu adoro ouvir música. Sim. Mas eu sou péssima para nome de grupo ou de cantor e nomes de música. Não faz então, mal. Não consigo, não consegue vir assim nenhum nome, nenhuma música, eu não ligo, sabe? Eu adoro a sonoridade, mas não sou muito conectada em letra da música. Tem músicas lindas, maravilhosas, né? Não faz mal. E uma frase? Que frase? Nessas horas a gente dá um branco, né? Não precisa também, se não tiver, tudo bem. Segue oficial.
Legal, que bom. Já tive sua consultoria. Não sei se é minha ou sua, Lu. Não, deve ser sua. Tá, que É, delícia. com certeza. Jordana, querida, que delícia te ver aqui. Beijo, obrigada. Amo. Jordana, querida, agora que eu vi, não tinha Crica, visto. delícia. Juliana, obrigada a vocês. Jordana É, também já teve a história dela contada aqui, que foi muito ai, bacana também. ela é Uma ótima, experiência, né? uma Amo, vida uma maravilhosa. delícia. Ela é muito querida. Eu diria assim, não é uma frase pronta, mas acima de tudo, acredita no seu coração e tenha muita fé, porque imigrar é dar passos no nada. E para mim isso é fé. Quando você acredita que o seu coração, você tem um chamado para um desafio como esse, e a fé vai te ajudar a dar um passo de cada vez. Quando você estica o pé, aparece a pedra ali, a ponte para você É pisar. verdade. Então, é muita humildade e muita fé seguindo a voz do seu coração. Imigrar não é fácil. Quando a gente fala, moro nos Estados Unidos, todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas quando a pessoa começa a realmente pensar nessa possibilidade, que é acessível para qualquer pessoa, basta querer, basta se programar, basta ter paciência, não é da noite para o dia, mas Exatamente. você vai conseguir. E aí, se você for trilhar esse caminho, eu diria que muita humildade para pedir ajuda e muita fé para seguir essa voz, essa intuição e o seu coração. Ótimo, que lindo. Foi uma frase linda. Eu vou ter que Imagina. desligar para não perder. Tá Amei, bom. obrigada. Amei. Obrigada, pessoal que esteve aí. Eu é que Obrigada a turma que chegou agradeço, agora. Márcia, Lulius, querida. Delícia Beijo ver todo vocês mundo. aqui, Jordana, Jordana, Crica, Crica, todo Lu. mundo, adorei. Vou deixar salvo para Pedro, vocês. obrigada por nos Pedro acompanhar, também. Jô, Lilian, todo mundo que esteve aí. Obrigada, viu? Beijo. Boa noite para vocês. beijo. Obrigada. Tchau.